Olá, bom dia. Bom dia a todos, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui o estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou pedir aqui para a irmã Elza fazer uma oração para a gente estar iniciando aqui os nossos estudos. Elzinha. Elza? Paz do Senhor a todos. É uma honra estar aqui, mais um domingo, aprendendo a palavra do Senhor, conforme você já mencionou aí, estamos estudando 2 Coríntios. Esse é o momento de deixarmos todos os nossos afazeres e sentar aqui para realmente aprender a palavra do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, colocamos aqui, ó Pai, agora, na tua presença, te pedimos, ó Senhor, o teu ensinamento, que o Espírito Santo de Deus venha nos tocar, venha nos fazer entender a tua palavra. E mais que entender, Senhor, que possamos colocar em prática aquilo que temos aprendido ao longo desse ensinamento. Muito obrigada, Pai, por mais um dia. Muito obrigada pela tua palavra. Fale conosco, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Obrigado. Então, antes de passar aqui a palavra para o Edgar, como sempre eu faço, só dando uma resumida, nós estamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? A gente já estudou a primeira carta, que ela foi direcionada para a igreja, foi feita para orientar, resolver os problemas que foram relatados para Paulo, né? Os problemas que a igreja estava tendo, e ele estava, através da primeira carta, estava orientando como resolver, como orientado, né, a solução dos problemas que a igreja tinha. Na segunda carta, a gente vê que ela é um pouco mais diferente. Paulo fala um pouco mais dele, né, porque naquela época estava tendo alguns desentendimentos, alguns questionamentos sobre o trabalho dele, e também ele tinha falado que ia passar lá e não foi, aí tinha um zum lá. E aí Paulo, nessa segunda carta, ele fala um pouco mais dele e também de outros assuntos aqui que a gente está tratando. Nessa segunda carta, no primeiro capítulo, antes dele falar sobre essas questões do porquê que ele não foi lá, enfim, ele falou dele mesmo, da autoridade dele, das credenciais como apóstolo, da sinceridade dele, da integridade dele. No primeiro capítulo ele fez esse resumo, a gente viu isso. E aí só no segundo capítulo é que ele explicou o porquê que ele não tinha passado lá. Ele explicou por que muitas vezes a gente tem planos que não são como a gente quer, mas sim como Deus quer. E aí também, ele também falou sobre pessoas que estavam ali semeando a discórdia, né? E também nos orientou nesse capítulo 2 como que a gente deve tratar essas pessoas que muitas vezes causam algum certo problema na igreja, mas que também a forma de punição, ele explicou para a gente que a gente precisa pensar em reintegrar essa pessoa, ao invés de expulsá-la ou de fazer uma punição. Isso ele nos ensinou no capítulo 2, e aí no capítulo 3 ele veio explicar para a gente o quê? A nova aliança, esse novo tempo. A nova aliança com Deus através de Jesus. E agora era uma outra forma, era uma outra fase, era uma coisa muito diferente. É isso que ele veio explicar a partir do capítulo 3. Porque naquela época havia muito desentendimento sobre essa questão. E aí, no capítulo 4, ele veio falar sobre depois que a gente fez essa nova aliança, como é que a gente leva isso? Como é que a gente leva o evangelho? Ele disse que é muito difícil levar o evangelho, é um trabalho árduo, a gente viu isso no capítulo 4. E porque a gente tem muitos inimigos e muitos problemas para fazer isso. Mas ele diz que a gente precisa perseverar, porque a aflição ela é passageira, os problemas são passageiros para a gente levar o evangelho, mas a glória é eterna. Ele explicou isso. E aí no capítulo 5, ele falou da reconciliação através de Jesus. E que através de Jesus nós somos uma nova criatura, a gente viu isso no capítulo 5. E essa reconciliação que foi feita com Deus através de Jesus, a gente também aprendeu a reconciliação com as pessoas, com os irmãos. A gente viu isso no capítulo 5.
E aí, no capítulo 6, a gente viu o quê? A palavra como uma arma, como um escudo, né? Uma palavra tanto para defesa quanto para ataque, entre aspas. Tanto a gente precisa estar bem preparado para a gente se defender quando a gente tiver no meio onde a palavra está sendo questionada, e assim como também para atacar. Esse atacar que eu falo entre aspas é para você levar, transformar outra pessoa na palavra correta, né? Então, o estudo, o entendimento da palavra, ele tem que ser bastante importante. Paulo mostra isso, porque serve para as duas coisas. Ela tem um poder muito grande. Então, a gente tem que estar muito preparado, né, para levar essa palavra e também para, quando formos questionados, saber defender adequadamente o evangelho. Isso a gente aprendeu no capítulo 6. E também no capítulo 6 a gente viu, né, vocês lembram, sobre o mundo, sobre os incrédulos, sobre a gente não estar se misturando com o mundo. Né? A gente viu isso no capítulo 6. E agora a gente vai continuar o capítulo 7, né, que é onde a gente parou, e eu vou passar a palavra para o Edgar, que vai conduzir aqui. Nós, né, foi só um apanhado para a gente saber onde a gente está. Edgar. Opa. Estou com som, estou com a O tela. pastor ia falar alguma coisa? Não vi. O pastor estava dando tchau para alguém ali. Ah, Vamos seguindo ali a tela da nossa estante famosa. Estamos ali em isso. Coríntios, 2 Coríntios, né? Há um bom tempo já, mas vamos seguindo, porque a importância, né, dos textos cabe esse tempo todo, né? E acho que dedicação a cada livro, a gente sempre fala sobre isso, né? Uma questão mesmo de pegar ponto a ponto a riqueza desse livro, né? As riquezas que estão embutidas nesse livro e que a gente deve estar sempre ressaltando. E também uma forma de a gente também se dedicar à leitura de uma outra maneira, né? A visão da palavra de Deus como algo que contém ali detalhezinhos que podem mudar uma vida, pode mudar um pensamento. Então, às vezes, a gente tem feito uma leitura de uma forma meio, olha, eu vou ler a Bíblia em uma semana. Pode ler, né? Isso nada impede, não tem problema, é até bom para a questão de leitura, né? Mas quando você faz uma leitura mais aprofundada e mais detalhada, isso gera crescimento e gera entendimento no sentido de poder passar para as pessoas de uma forma mais minuciosa e não deixar que a pessoa fale, não entendi, sabe? Então você vai naquele ponto certinho onde pode corrigir, onde pode indicar a direção, onde pode ajudar uma pessoa por uma questão mesmo da maneira em que você explica para ela, né? Então isso facilita muito. Então é bom que a gente nós venhamos a trabalhar um pouco mais a dedicação nessas leituras dos textos para facilitar na hora de passar o evangelho, né? Vamos lá na próxima, Marcelinho? Temos aí o índice. Na aula passada nós tínhamos trabalhado um pouco, né, nessa questão mesmo do Coríntios 7, né? Nós falamos da tristeza que o mundo provoca em certas situações, e o quanto isso causa morte, né? Morte em todos os sentidos, né? No sentido espiritual, no sentido até físico, né? O desejo de morrer, o desejo de não querer fazer mais nada. Então, o mundo, às vezes, nos causa algumas tristezas que levam a isso, né? E Deus não, né? Deus, ele vem às vezes, colocando permitindo que tristezas venham a fazer você crescer e entender o quanto você tem se dedicado, o que você tem errado e por onde você vai consertar. Então, quando vem de Deus essa tristeza, entre aspas, né? Esse arrependimento vem ali de Deus, vem de você perante a situação, e isso que nos mantém assim vivos e confiantes naquilo que está por vir, né? Mesmo sabendo que isso tudo pode acontecer novamente, mas nós temos a confiança de que Deus está com a gente e Ele vai, no momento correto, nos orientar, né? Abrir os olhos para, puxa, eu sei que você está triste, mas olha lá na frente, olha lá como é que você vai chegar lá, olha o que isso tudo vai provocar, e você fala, olha, consegui mesmo sair disso tudo muito melhor, né? Ou pelo menos entendendo mais os propósitos de Deus, né? Então isso é muito legal. Nós falamos bastante sobre isso, né? Falamos do resultado de tudo isso, né?
aquilo que eles acabaram tomando como posicionamento para mudar de postura e começar a seguir o evangelho genuíno e não aquilo que estava sendo apresentado, que era o errado, né? E aí foi a alerta de Deus através das palavras de Paulo ali, para que isso tudo acontecesse. Então, estarmos sempre ligados naquilo que estamos, como estamos nos alimentando, que tipo de alimento nós estamos recebendo e que estamos digerindo, né? Às vezes você bota um alimento na boca, ó, esse alimento não está bom. Aí vai no cantinho ali e não engole, né? Porque aquilo vai fazer mal. Você percebe, né? Opa, tem alguma coisa errada nesse alimento aqui. Está um pouco azedo, está um pouco estranho, né? Nessa época de calor é muito comum, né? Você vai comer alguma coisa, ela está meio passada ali. Então você percebe. Então está sempre atento, está sempre sensível a descobrir aquilo que não está servindo para você, não está bom, não está te alimentando, não está te fortalecendo, né? Então está sempre percebendo e sempre atento àquilo que pode te fazer mal, né? Aquilo que não convém que você se alimente, né, daquilo. Então o resultado foi esse posicionamento daquele povo diante de uma situação que parecia ser correta, né? Mas de repente, ao provar aquilo tudo, viram que, puxa, acho que tá bom, né? Aí alguém falou, não, isso vai te fazer mal. E aí deu tempo de consertar tudo isso, né? Vamos para a próxima página, Marcelino? Vamos. Só eu queria enfatizar também, né, que no versículo 11, né, ele fala assim, vocês suportaram a tristeza de maneira que agrada a Deus, né? Olha só, suportar essa tristeza de coisas que vêm de Deus, né? Você conseguir suportar e passar por isso, né, é uma maneira também de agradar a Deus, né? Isso Sim. daí foi uma coisa que me chamou a atenção. Sim, Vamos sim. então para A a própria próxima. força, né, que vem de Deus também nos faz continuar, né, e ter Isso, a nos vontade de agradar, fortalece. né? Sim. Vamos lá? Vamos lá. Passa aí? Então, nós vamos ler agora do. Opa, Nós vamos ler do 12. do 12 ao 16, né? Isso. Esses são os últimos versículos do capítulo 7, que vai do 12 até o 16, tá bom? Isso Eu aí. vou ler aqui. Assim, se escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que, diante de Deus, vocês pudessem ver por vocês mesmos como são dedicados a nós. Por isso tudo, fomos revigorados. Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito ficou alegre porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma que era verdade tudo o que dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. E a afeição dele por vocês fica maior ainda, quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. É um texto também forte, né? É, Ele não é um texto que nós vamos gastar muito tempo aqui, porque ele é um texto bem, ele está contando ali uma situação em que dá para a gente entender na própria leitura, né, de uma maneira muito clara, né, o quanto ele estava, né, falando, ele estava direcionando aquele povo, o quanto ele estava comentando, alertando e dando né, tirando ali aquelas escamas, tirando aquilo que talvez eles não estivessem vendo ali, na questão mesmo de quanto eles estavam dedicados àquela obra e o quanto eles poderiam ser enganados, né? Quanto eles poderiam caminhar para o lado errado e o quanto eles estavam entendendo aquilo que já foi dito anteriormente e aquilo que estava sendo deturpado ali, né? Primeiro entra o evangelho de verdade ali e depois entram aqueles que tentam corromper aquilo tudo, né? Então ele veio para alertar, olha, aconteceu agora, e ele não falou ali, mas imagino que no entendimento deles ali, pode acontecer de novo, como na nossa igreja, né? O pastor fala, o Vani fala, o pastor, né? Quando ele fala, as pessoas pregam ali e tal, e de repente alguém vem ali pelos cantos ali comentando, olha, mas talvez deve ser, por que não assim? Por que não assado? Por que não
por que falou isso, por que falou aquilo e tal, e se baseado na palavra, e o pastor da igreja está falando, né, aquele pastor que já é reconhecido pela igreja como quem traz notícias de Deus, né, de uma forma verdadeira, né, alguém às vezes vem com uma novidade não tão nova assim, uma novidade já meio, né, estranha ali, né, e aí você está sempre atento a isso, aquilo aonde você está se alimentando, né, não só indo a um outro culto, mas às vezes lendo, né, uma leitura, vou pegar um livro de tal autor que tal, pesquise, pergunte, veja, dá uma pesquisada, vai lá no Reclame Aqui desse autor, sabe? Dá uma pesquisada, porque tem autores aí escrevendo barbaridades sobre, né, sobre Cristo, o Evangelho. Eu ontem mesmo li umas coisas aqui, numas pesquisas que eu estava fazendo, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Olha o que ele está falando, né? Sabe assim? Presumindo que Cristo fez isso, aquilo, outro. Eu falei, olha, se a gente já tem tantos textos falando de Cristo aqui, ele como ele agiu, por que eu vou buscar um eu acho que, sabe? É muito complicado. Então vamos nos alicerçar na palavra, que já tem muita coisa, né? Muita coisa. Se conseguirmos alicerçar nossa vida, tanto cristã, o dia a dia, na palavra, que já existe, vai sobrar e não vai dar tempo da gente analisar tudo, né? Por que buscar fontes que sei lá de onde vem, né? Então, muito cuidado, né? E aí ele fala ali de que ele não, por causa daquele, não de quem cometeu o erro, nem de quem foi prejudicado, né? Ele escreveu não para aquele que cometeu o erro e nem para o que foi prejudicado, né? Mas para aquele que diante de Deus, né? Para que diante de Deus as pessoas percebessem o quanto elas eram dedicadas e o quanto elas também poderiam buscar esse conserto, essa reconciliação com aquele que cometeu o erro e com eles que estavam cometendo o erro, sabe, também. Tanto aquele que estava pregando de forma errada, como eles que estavam entendendo. Eles foram tentar punir ali aquele que estava cometendo errado, mas ele traga para Cristo aquele que está cometendo o erro. E você que está ouvindo, que tenha caído no erro, mas que percebeu, reconcilie-se com Deus e também com aquele que cometeu o erro, para que aquilo tudo volte, né, aos padrões que Cristo se agrada, né, e que agrada estar na presença de Deus. Então, ele vem ali para reconciliar, é um capítulo de reconciliação, é um capítulo de ajustes, né, de reconciliação, e não diferente dos dias de hoje. Eu imagino que o pastor aí, o Vani e o pastor, devem estar sempre ali ajustando a igreja, e às vezes a gente nem sabe, mas eles estão ajustando a igreja ali, tentando trazer as pessoas o mais direcionadas ao evangelho possível, né? O mais evangélico possível e menos, né, as coisas que são apresentadas pelo mundo. Então, isso tudo é constante, né? Não é que agora eu já estou e pronto e acabou, não. É diário, né? Senão a gente acaba se corrompendo. A natureza humana, né? Essa natureza, ela é complicada, né? E a gente facilmente vai se deixando corromper, né? Por isso fomos revigorados, diz ali no 13, né? É bem interessante porque quando ele fala em fomos revigorados, né? Além de encorajados, ele vai falando ali, né? Porque Tito trouxe a mensagem, né? Que deu refrigério para eles, que deu um refresco. Puxa, agora eu posso descansar porque o povo entendeu, sabe? Eu imagino que quando a gente está falando para alguém e a pessoa não entende, fala de novo, ela comete um erro, fala de novo, ela fala errado das coisas de Deus, fala de novo, e aí, de repente, a pessoa fala, puxa, olha, isso que você me falou me abriu os olhos, e agora eu entendi. Então, isso dá agora, puxa, agora eu consegui, né, abrir essa cabeça dura e colocar as coisas de Deus de uma forma que ele pelo menos entendeu o princípio disso tudo, né? E aí o que acontece? A gente começa a ficar feliz com isso tudo, né? Feliz que a pessoa entendeu e você feliz que você entendeu, né? Eu me lembro na minha conversão, quando eu entendi lá em Hebreus aquele texto falando da espada que divide juntas e medulas, carne e espírito, e tal. Aquilo tudo fez uma função assim, foi de uma função vital para o meu entendimento. Eu falei, puxa vida, é a palavra de Deus, é a Bíblia que vai me fazer entender aquilo que é espiritual e aquilo que é carne. Então eu buscar isso na palavra de Deus, espírito, carne, eu sei o que é, eu entendo como agiu pela carne, como agiu pelo espírito, então eu começo a entender. Então, de repente, eu me senti feliz por ter entendido isso, né? E aposto, tenho certeza que aquele pastor que pregou, hoje eu sei que ele está meio complicado, mas
ele entendeu, e pode ser que ele volte ao Evangelho novamente, mas ele entendeu naquele momento quando me passou, provavelmente. Depois ele se perdeu, mas eu entendi que ele, naquele momento, deve ter ficado feliz. Falei, puxa, eu consegui passar essa mensagem e tenho certeza que muitos entenderam. E eu tinha entendido lá na hora. Tinha 5.000 pessoas no lugar, mas eu entendi, né? Então, esse refrigério, esse revigorar, é a satisfação de ter agradado a Deus com aquilo que você passou de mensagem, e as pessoas entenderam, né? Então, receberam, né? Com ele, isso deu o refrigério. Existem outras versões que dizem que eles foram consolados, né? Paulo e o companheiro dele lá, Tito, foram consolados, né? Pelo que eles ouviram, né? Eles se alegraram, a consolação nos alegrou. Na KJV fala, essa consolação nos alegrou, né? Eles ficaram consolados e isso deu alegria. Na revista atualizada, que é uma mais comum, fala que nos sentimos confortados com isso que aconteceu, revigorados, o vigor, né, restaurado, de confortados, porque agora nós estamos tranquilos, vocês entenderam, né? E consolados, né? Nós somos consolados com isso. Nós estávamos preocupados, né, tensos lá, com problemas internos e externos, como vimos no passado, ali no capítulo anterior, e agora nós estamos aqui vendo, né, acho que foi no mesmo capítulo, anteriormente, e aí nós vemos agora que eles foram consolados, e que todo aquele temor acabou, porque agora eles viram que deu tudo certo, né, com a palavra que eles levaram, né. Ele também fala do orgulho, né, de entender, do orgulho daquele povo. Às vezes você tem orgulho dos seus da sua casa ali, né? Agora você fica orgulhoso no bom sentido, né? De falar, puxa, meu filho está na igreja agora. Eu sei que ele deve estar na igreja agora com as crianças. Eu sei disso. Então isso me dá um orgulho, eu fico feliz, né? Um orgulho bom, né? Que ele está na igreja. Eu sei que minha filha vai para a igreja hoje. Eu sei que minha esposa vai para a igreja, né? E, então, isso tudo, eu sei que alguns que eu falei do Evangelho vão para a igreja, né? Então, isso tudo nos dá essa alegria, esse vigor, né? Esse refrigério, essa vontade de continuar, né? Porque você sabe que aquilo que você falou está valendo, está surtindo efeito, né? Talvez você fale, puxa, mas eu falei tanto do Evangelho para tal pessoa e ela não se converteu, ela não quer saber da igreja, ela não gosta de mim, ela não sei o que. Mas outros ouviram e gostaram. Outros entenderam. Você foi agente, né, dessa palavra, você foi um portador da palavra que deu resultados, né, que deu frutos. Talvez você nem saiba, né, porque tal pessoa se converteu depois de muito tempo, depois que você falou do Evangelho. Então, você, como diz a Rosângela ali, você plantou uma semente, e ela deve estar nascendo em algum lugar lá. Às vezes a semente fica um tempo lá debaixo da terra, por tais dias, por tanto tempo, e depois ela vai germinar. Então, né, isso é no tempo certo, né, no tempo certo, no tempo de Deus, né? E às vezes a gente quer que, mas eu já falei e não converteu, eu já falei e não falou, e não entendeu. É o tempo de Deus, né? Não é o seu tempo, você acha que é agora, tem que ser agora, né? Então, a gente tem quer uma resposta rápida, e isso nem sempre é assim, né? E enquanto isso, às vezes a gente sofre, né? Como Paulo sofreu, né? Então, não é fácil, né? Você tem ali no 15, ali, a afeição por ele, no momento de Deus. Você tem ali a afeição dele, né, que fica maior ainda, né, quando lembra que ele diz lá que todos foram obedientes, né, recebendo com temor e tremor aquilo que foi dito. Então, o temor de Deus ali, diante daquilo que eles estavam fazendo, que não convinha, que não estava convendo, que não estava agradando a Deus. Então, aquilo tudo foi um entendimento, né, e temor a Deus para, puxa, o que eu estou fazendo? Isso está errado. Não foi o que eu aprendi que veio da palavra de Deus. Então, ele começa a entender tudo isso de uma forma em que isso faz sentido, né? Começa a fazer sentido para eles, né? A confiança, né? E esse temor. Quando no 16 ali ele fala que ele se alegra por ter uma confiança plena, né? Então, às vezes, a confiança plena é uma coisa muito relativa, né? Mas hoje em dia, a gente sempre, né, confiar demais, a gente fica sempre assim. Mas a confiança de que, não que eles não vão errar, né? Você confia no seu filho, você confia plenamente no seu filho, você dá a chave do carro, não que ele não vai bater seu carro, sabe?
Não que ele não vá, talvez, ralar a roda né, na guia ali, e falar, meu Yeah. Deus do céu, a roda ficou tudo estragada e tal. Não que ele não vá fazer isso, mas você confia que ele vai falar, puxa, errei aqui, ó, fui manobrar, errei, mas, né, você fala, tá bom, vai, eu vou consertar isso aí. Você fica tranquilo, você confia, né? Confia de que ele vai te devolver o carro, você confia que ele vai te honrar lá, né, distante, quando não estiver perto de você e tal. Então, essa confiança é plena, não baseada nos erros que você vai cometer, né? Sabendo que você vai cometer erros, você sabe que o pastor vai falar, e ele sabe que possivelmente você vai errar, mesmo ouvindo o que ele fala, mas ele confia naqueles irmãos, de modo que eles vão entender no momento correto que fizeram errado. Esse arrependimento possivelmente vai ser constante. Não que não vai errar, mas a plena confiança de que eles entenderam o evangelho que está sendo pregado. Então isso é legal. Quantas vezes eu entendi o evangelho, mas lá na frente eu fiz errado. Completamente o contrário do que o evangelho me falou. Mas eu falei, puxa, eu conheço esse evangelho, eu sei que eu estou errado. E me arrependi. Então, assim, Deus sabe das nossas limitações, dos nossos erros que nós vamos cometer. Mas Ele sabe até onde você vai chegar e como você vai voltar, né? Porque Ele conhece seu coração. Ao esquadrinhar seu coração, Ele sabe ali, opa, aqui eu sei que Ele volta, sabe? É um looping, né? Ali ele volta, ele comete o erro, mas ele volta para as coisas de Deus. Ele conhece seu coração. Ele sabe que se ele errar, ele não vai errar e vai, né, despencar para cá, não. Ele conhece seu coração. Então ele confiava ali plenamente, para entender-se plenamente, né, de forma plena. Ele soube que eles estavam voltando para o Evangelho. Ele já sabia que eles iam voltar, né? O filho deles, né, que era o filho que dá mais trabalho, que era Corinto, né? Que dava um trabalhão, ele falou, eu sei, ó, e esse comete muitos erros, mas ele vai voltar para o Evangelho, eu sei, eu conheço eles. Né? Vamos lá, Marcelino, para a próxima tela? Tá. Ou você, Bom, se a alguém, próxima tela já é 8, né? alguém quer comentar para a gente encerrar o 7? Eu gostaria de comentar. Falei. Eu fico imaginando assim, né? A primeira carta de Paulo, né? Foi uma das maiores, né? Onde ele vem ensinando um monte de coisa que estava errado na época, né? Um monte de assuntos a gente estudou aqui, né? Um monte. E aqueles ensinamentos, né? É um impacto grande, porque era uma mudança muito grande, um monte de conceito, né? Fico imaginando aquele fuá que deu naquela época, né? E aí aquele barulho, e aí aquelas pessoas questionando Paulo e tudo mais, né? Deu aquele fuzuê, e ele também falou, bom, agora não é o momento de eu ir lá, né? Conforme eu tinha combinado. O momento não é adequado, estava um negócio muito agitado. Aí depois eles começaram a... Ele começou, tem outras... mandou outras mensagens lá para o pessoal, através de Tito, inclusive. O Tito... Fica imaginando Paulo, né? Eu falando, né? Vou dar uma sondada lá para ver como é que tá as coisas lá, né? Para ver se já deu uma acalmada. Ele mandou um grego para falar com gregos, né, Marcelino? Também Isso, foi mandou um grego esperto, para né? falar Ele com falou, eu vou pegar um grego que entende de tudo, e é um grego líder isso, ali, um grego, não é um grego quietinho, é um grego líder, quietinho né? não. Mandou Um lá. cara que é bom. Aí ele foi lá, deu aquela sondada, aí ele voltou. Aqui nessa segunda carta a gente vê que ele voltou e deu uma notícia. Opa. Eles já entenderam, sim, né? Eles realmente entenderam e eles realmente ficaram tristes, mas agora com aquele impacto, mas eles entenderam, se corrigiram e eles estão querendo buscar, assim, o caminho correto. Sim. E isso aqui, Paulo deixa aqui nesse capítulo 7, dizendo, puxa, tô revigorado, né? Tô contente por saber que tudo está bem, né? Que vocês entenderam, né? Que vocês aprenderam, né? Foi impactante e tal, né? Então ele sabia o momento certo, na hora do fuá, ele falou, não é o momento de eu voltar. Mas Tito foi lá, sondou e voltou, falou, olha, agora sim, né? E aí a gente sente isso aqui, né? Ele Ele ficou falou muito que satisfeito quando tudo está no seu lugar, graças a Deus, né? entender a mensagem. Sim, sim. Então, muito legal. Legal. Capítulo 8 agora? Capítulo 8, Está vamos ler acabando, hein? do 1. 2 Coríntios está acabando. Daqui para frente as cartas são menores, viu, pessoal? As cartas agora são...
São Vamos ler e-mails, né? São e-mails da época. É verdade. Capítulo 8, Bom, vamos ler do 1 ao 5, 1 ao certo? 5. Isso aí. Vamos ler aqui. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se principalmente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. É muito interessante. Agora a gente muda um pouquinho o foco, né? No capítulo Isso. 8, agora muda o foco, ele vai para essa questão da generosidade, a questão de ofertas, a questão de ajudar, né? A questão de o quanto você recebe, o quanto você dá, né? O quanto você partilha, né? O quanto você tem se sentido, tem essa necessidade de dividir com aqueles que precisam, e o quanto isso é bom para você, né? O quanto você se sente bem ao fazer tudo isso, né? Então, ele queria despertar naquele povo ali, né? Aquilo que já existia entre eles, né? Nós temos, invariavelmente não, mas na maioria das vezes as pessoas se sentem felizes de dar um presente, né? De ofertar. Eu quero isso, eu queria, eu tenho 3, eu vou dar esse aqui para tal pessoa, eu vou dar outro para... As pessoas se sentem felizes ao dar esse tipo de coisa, de modo geral, né? A sociedade, às vezes, ela implica em você ter mais cada vez mais, né? Para isso tudo gerar alegria em você. Mas o partilhar também é algo que faz parte do ser humano ao dividir tudo aquilo, né? E ficar feliz com tudo isso. Então, essa comunhão entre aqueles que você talvez nem tenha, sabe, muito contato e passe a ter depois disso, é muito interessante. O sentimento que desperta em tudo isso, né? Ele vem ali falando, né? De algo que estava acontecendo lá, né? Nós vamos seguindo depois, nos próximos também, nós vamos falar um pouquinho dessa questão de como a Macedônia vivia naquela época, né? O que ele estava passando por tudo aquilo, né? A pobreza extrema que estavam vivendo naquela região, né? E tudo o que aconteceu, mesmo assim, eles sabe, como diria, tirando o leite de pedra, extraindo aquilo que, sabe, o máximo, e mesmo assim sendo generoso. Eu, pelo menos, tenho visto na minha vida pessoas muito simplesinhas, mas extremamente simples, né? Nos lugares onde eu visitei, onde eu fui na minha vida, quanto mais simplesinhas, parece uma brincadeira, né? Quanto mais extremas, ela tem sempre um cafezinho para dividir, tem uma água na mesa e uma conversa, um aconchego ali na mesa, mesmo que não tenha o pão, mas tem a conversa, tem o tempinho que consegue dividir. Então, quanto mais simples, já vou passar ali, pastor. E aí, quanto mais simples a pessoa, em maior dificuldade, parece que isso desperta um sentimento mais aflorado de, puxa, se eu tivesse, eu doava. Porque eu não recebo, mas se eu tivesse, eu doava. Se eu tivesse muita comida aqui, eu ia chamar todo mundo para comer. Mas eu não tenho. Então, esse sentimento parece que é uma coisa que acompanha aqueles que estão em dificuldade, e deveria ser uma tônica, né? Pastor, quer falar? Esse versículo 2 aqui, eu fico assim, maravilhado e pedindo para que o Senhor esteja manifestando esse versículo na nossa vida. Imagine só, por meio de muitas provas. Olha só o que estava acontecendo lá. Por meio de muitas provas, que bênção, né? De tribulação, manifestam abundância de alegria. Olha só, essa abundância é excesso de alegria. Imagine só, passando por provas, passando por tribulação, e agora eles estavam com excesso de alegria. Falou, vocês estão até não precisa ficar tão alegre assim. Olha, irmãos, isso aqui é um ensinamento para nós, e eu peço a Deus para que possa nos colocar na nossa mente, quando nós estivermos passando por prova, nós não ficarmos tristes, mas possamos ficar com alegria, porque nós temos que saber uma coisa: Deus está no controle da nossa vida. Então, esse versículo aqui é a profunda... Olha só,
e a profunda pobreza deles, agora, superabundou em grande alegria. Ora, que coisa maravilhosa! As provas que eles estavam passando fez com que ele ficasse alegre, porque estava confiando no Senhor. Então eu fico pensando assim, meu Pai amado, naquele momento da prova que eu posso ter certeza, convicção, que essa prova faz parte da minha vida, do meu ciclo da vida, e essa prova não é definitiva, essa prova vai passar, e todas as provas o Senhor tem um objetivo na vida. Então esse versículo eu quero salientar aqui e pedir a Deus que quando nós estivermos passando por dificuldades, seja qual for, por provas, nós possamos estar alegres porque Deus está trabalhando no momento das nossas dificuldades. Deus está nos ensinando. Amém. Amém. Paulo vem ali falando para um povo que tem ali que passando por essas dificuldades, né? Ele tá falando ali da graça que Deus concedeu àquela igreja, mesmo, né, com essa pobreza, né? Transbordou em generosidade. Ele vem ali a retratar Cristo ali, né? Que Deus mandou ali né, com poder e glória ali, riqueza, e veio ali entre nós, se fez como homem, né? E passou por todas as dificuldades ali, todos os flagelos que todos passamos, né? E então, quer dizer, ele tinha as riquezas, mas o espiritual era aquilo que dava essa riqueza. Ele tinha as pobrezas, vamos dizer, do mundo, né? As dificuldades do mundo, vai. E aí eu até coloquei uma frasezinha ali, o triunfo do espírito sobre a carne, né? Esse triunfo do espírito sobre a carne tem que ser constante para o cristão. Sempre esse triunfo vai permanecer na vida, mesmo que você fale, puxa, não é possível, olha, né, que pela carne eu estou sofrendo demais, né? Mas pelo espírito eu sou rico, eu sou triunfante, eu estou triunfando pelo espírito, eu estou passando por isso tudo de uma forma em que todos esses flagelos ou problemas, não importa quais, isso é secundário. Isso vai fazer parte da minha vida só, mas isso não é o que vai me conduzir, é o que vai me dar esperança, né? Então, a gente, apesar de saber tudo isso, como ser humano, a gente continua relutando, né? Continua reclamando, continua se lamentando, continua falando coisas que às vezes não cabe ao cristão falar. Então, seria interessante que nós, como cristãos, tivéssemos uma postura diferente diante da situação o tempo todo. Não só quando convém, só quando eu resolvo ser piedoso, ajudar, ou entender, eu estou passando por isso. Não, o tempo todo, o tempo todo. Isso não eu de vez em quando eu sou cristão, de vez em quando eu tenho atitudes de cristão. Não, deveria ser uma postura constante na nossa vida. Não é fácil pela questão humana mesmo, que a gente escorrega, erra, tal, né? Então imagine ali que Paulo, ele falou em Filipos, ele falou na Tessalônica, ele falou em Bereia, ele falou nessas cidades todas ali que permeavam essa região da Macedônia, né? E para animar os cristãos daquele lugar, no sentido de entender tudo aquilo que eles estavam sofrendo de pressões, na questão mesmo de posicionamento religioso, no posicionamento da doutrina do cristianismo, que era diferente. Então, todo o sofrimento, né, era menor diante de tudo que eles tinham pela frente com Deus, né? Então ele vem falando ali, dando o exemplo da generosidade daquele povo da Macedônia, para que aquele exemplo servisse para o povo de Corinto, como falar, puxa vida, vocês já fizeram isso que eles estão fazendo, o povo da Macedônia está fazendo agora, reunindo tudo e para poder mandar lá para Jerusalém, que passava por dificuldades. Então, ele veio relembrar a memória daquele povo de Corinto, que vocês já fizeram isso tudo, já ajudaram. Então, puxa vida, vamos retomar tudo isso, vamos voltar, né, ao princípio de tudo isso, né? E ele fala de uma maneira interessante. Puxa, eu não vou ter aí o mapa, eu tenho na minha projeção aqui, não tenho na sua, Marcelino, mas eu não consigo apresentar e voltar, né? Acho que é melhor não, né? Vai estragar. Deixa, nós temos pouco tempo, vamos lá. Eu fiz um mapinha. Uma observação? Depois eu vou só comentar, mas na próxima aula eu volto esse exemplo. O mapa da região lá, você tem quando Paulo está saindo da Macedônia, a Macedônia ficava numa região que hoje ela não tem fronteiras com o mar. Naquela época era o Império Romano, era mais aberto ali, então
fazia a junção com a Grécia, né? E ela tinha um posicionamento diferenciado. Hoje, Macedônia tem Bulgária de um lado, tem Albânia do outro, tem a Grécia, então ela fica encrustada ali entre esses países, né? E a Sérvia, né? Tal, e ela fica num lugar onde não tem saída para o mar. Então, um lugarzinho meio complicado para trabalhar, para ir para lá e para cá, para sair para outros lugares. Então, é um lugar mais complicado. E aí ele saiu dali, foi para Corinto, depois ele foi ajudar o povo de Jerusalém, né? Eles foram ajudar o povo de Jerusalém, que estava... eu fiz até uma projeção aqui, caminhando e tendo que pegar um pouquinho de barco em alguns pedaços para ganhar tempo, 18 dias de caminhada. Era pesado, não era brincadeira, era bem longe para os tempos para a época, né? Não era, imagina 18 dias caminhando, né? Não era fácil. Então, hoje a gente ainda dava 429 horas, né? Então, quase 2.400 quilômetros entre a Macedônia, onde ele estava, até chegar lá em Jerusalém, né? Então, para os parâmetros da época, você rodar 2.500 quilômetros era muita coisa. Hoje, de avião, né? Super rápido, até mesmo de carro, dependendo do lugar, né, tal. Mas eles tinham muito tempo, né? Era muito custoso fazer essa viagem. Mas eles tinham uma visão de reino de Deus naquela época muito forte e de impactar outras igrejas e outras pessoas, né? Imaginem que eles iam chegar numa região onde existiam muito a cultura judaizante ali, era muito diferente, né? E o impacto quando você ajudava a igreja dos gentios ali, a igreja daqueles que estavam seguindo o cristianismo, o impacto na região era muito forte. Imaginem que eles viam que entre eles se ajudavam, eles cuidavam dos outros, eles tinham mantimento, eles cuidavam daqueles que se agregavam à igreja e também aqueles que necessitavam por perto. Então, isso causava impacto, né? Causava impacto na igreja lá de Jerusalém, que tinha necessidades, mas que falavam, puxa, de onde vem todo esse alimento, toda essa ajuda, esse apoio? Vinha de longe. Então, essa visão de reino de Deus não é a visão da família em oração somente. Aquela visão nossa de quatro paredes, eu não quero nem saber, nem me importa quem está do lado. Não me importo, não consigo ver o meu vizinho. E às vezes a gente tem um vizinho ali da igreja precisando da palavra. Você fala, mas só tem comércio? No comércio. Tem ali um comerciante que está precisando da palavra do lado da nossa igreja. Tem, às vezes, alguém ali na praça que está sentado, desiludido da vida, ele não tem o que comer, ele não tem nada, ele não tem palavra, ele não tem nada, está sentado ali na praça. E a nossa visão, às vezes, pequena ali, não vai impactar, né, muitas pessoas, porque a nossa visão, às vezes, é de quatro paredes, né? E isso não é cumprir aquilo que Deus nos manda, né, que é levar a todos, né? Então é uma coisa muito, muito séria, né? Essa generosidade que vai impactar pessoas através da maneira de agir que você tem, né? Isso é muito legal. Você levantou a mão? Eu. Fale. Só reforçar o versículo 5, né? O versículo 5, né, que ele fala que não somente fizeram o que a gente esperava, mas eles entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós por vontade de Deus. Quer dizer, Paulo tá mandando essa informação para a igreja de Corinto, falando, olha só como é que é as igrejas da Macedônia, né? O que eles fizeram com relação àquele projeto de arrecadação, né? Olha como eles são generosos, né? Mesmo sendo pobres, mesmo passando em tribulação, olha como eles são generosos. Mas aqui ele enfatiza o seguinte, que essas pessoas elas se entregam bastante a Deus. E depois elas se entregam aos outros pela vontade de Deus. Quer dizer, Deus ele usa. Quanto mais a gente está focado nas coisas de Deus, mais Deus consegue usar a gente para atingir outras pessoas. Quanto mais a gente se prepara, quanto mais a gente se achega, mais o nosso coração é moldado, mais a gente é usado para atingir as outras pessoas. Então, esse versículo 5 ele é muito importante, eu queria reforçar, porque ele fala que essas pessoas que são muito generosas, elas são muito conectadas a Deus. E Deus, através dela, atinge outras pessoas. Olha que bacana. É interessante ali. Ele trabalha um pouco isso do limite para você ofertar aquilo que você, né, aquilo que você também semeou e plantou e colheu e aquilo tudo, você divide com aquele que precisa e talvez não tenha conseguido colher,
né? Ou não teve condições físicas ou psicológicas para estar plantando também, ou para estar naquele movimento. Então, às vezes você fala, puxa, por que não plantou? Porque às vezes não teve orientação, não teve força física, não teve essa coisa que você teve, né? Então reparta com quem talvez por alguma deficiência, algum problema, entenda que, puxa vida, né? Mas ensine, reparta, mas ensine também a generosidade, sabe? Ensine, mostre caminho para plantar e colher, mostre tudo isso que você aprendeu no Evangelho, para que isso desperte naquele que possivelmente não colheu, ou não plantou, ou não teve condições de plantar, desperte esperança e vontade e necessidade de buscar isso tudo também, que você já tem. Então, assim, despertar no próximo a necessidade de também, eu vou plantar, eu vou produzir, eu vou colher e vou dividir, sabe? Também essa necessidade de não só física, espiritual, buscar, né, muito, se alimentar e aí dividir com muitos, né? Ele fala ali, vai acabar daqui a pouco o nosso tempo, mas como nós temos 5 minutos, né? Acho que seria bom passar para o pastor, né? Vamos só fechar aqui, né? Então você tem ali, por iniciativa própria. Paulo vai falar mais para frente também, novamente, dessa iniciativa própria. Você em casa ali fala, não, eu preciso fazer isso. Eu preciso, eu tenho que fazer. E vamos fechar aqui, pastor. E aí a gente tem ali algo que ele fala muito sério também, que é a questão mesmo de você estar falando assim, de não esperávamos somente, não fazer exatamente só aquilo que está limitado àquilo que você tem, mas também além, né? Aquela coisa do, se você anda 1 quilômetro, vá mais 2 quilômetros, sabe? Se dê a capa, também deu, sabe, um alimento, pede isso, sabe? Já a palavra já explica isso, né? Quer caminhar 1 quilômetro, eu caminho 2 com você, se você quiser. Vamos embora, né? Sabe, assim, além daquilo que é da necessidade, né? Amém. 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 Glória a Deus. Eu só quero dar, antes de orar aqui, eu quero falar um pouquinho sobre essa oferta voluntária. Então, ele está falando que essa oferta voluntária é uma oferta proporcional. Olha que coisa linda, né? Agora, eu quero louvar a Deus pela nossa igreja. Porque existem tantas pessoas na nossa igreja. A igreja é pequena, mas existem pessoas que trazem a sua oferta proporcional e além daquilo. Nós observamos o que aconteceu com os carneiros. Quanta gente que, às vezes, quase sem condição, nos ajudando, e Deus está sendo louvado, e nós estamos conseguindo comprar esse imóvel. Mas por quê? Por causa dessas ofertas generosas, um esforço especial, além do normal. Tem pessoas que nos ajudam. Então, aqui, eu quero louvar a Deus por essas pessoas que têm trazido as suas ofertas aqui, voluntárias e com muita alegria. Que o Senhor possa estar abençoando todas essas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, eu quero te louvar, meu Deus, quero te agradecer pela Escola Bíblica Dominical, pelo ensinamento, Pai, que nós estamos aprendendo, Pai. Pai amado, que a tua graça, que a tua bênção venha repousar sobre todos que estão ouvindo e aqueles que ouvirão. Pai amado, e sobre essas pessoas também que estão nos ajuntando voluntariamente, Pai amado, trazendo sua oferta, trazendo seu dízimo, Pai, que haja uma porção dobrada na vida financeira de cada um. Obrigado, Deus, por tudo, e abençoe o culto de hoje à noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Shalom, Adonai, a paz do Senhor. Fica na bênção. Amém. Paz do Senhor. Amém. Shalom, até Chegada a amanhã. hora do frango. Bom domingo a todos. Boa noite, Deus abençoe.